que você sabe sobre o fluxo das variantes? O espaço das variantes, segundo Vadim Zeland, é onde existe tudo, tudo que é, sempre será e foi, está lá, no espaço das variantes. Tudo e qualquer coisa que você possa imaginar já está criado no espaço das variantes, ele já existe, né? Só que dentro do espaço das variantes existe um fluxo entre as variantes, o fluxo das variantes. E então eu vou dar fazer uma metáfora aqui para a gente poder entender um pouquinho o que é esse fluxo das variantes, né? Por que a gente tem que é sempre melhor a gente deixar fluir, né? Fala-se muito hoje em dia, deixa fluir. Mas por que deixar fluir? Vamos lá. Vamos supor que você está num navio e você naufraga. Aí você naufragou e a hora que você naufragou, você olhou e você viu uma ilha lá no fundo. E aí você começa a nadar desesperadamente para chegar naquela ilha. Você começa a usar a sua força para chegar naquela ilha. E você sabe que quando você está no mar, a dimensão é muito maior do que você consegue enxergar, né? Você acha que está logo ali, e o logo ali é quilômetros, né? Não é tão perto assim. Mas você está nadando, afinal de contas, a sua razão disse, ali tem terra, vá naquela direção que você vai conseguir se salvar. E você acredita nisso e a sua razão está lá. Vai, nada, 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 nada. E você vai nadando e sentindo um certo desconforto, porque a sua razão está dizendo nada e a sua alma está dizendo boy. Mas você está ouvindo a sua razão, porque a razão está ali para te proteger. Então você vai ouvindo a sua razão e nadando, nadando desesperadamente, desesperadamente. Aí, de repente, vem um tubarão. E aí você vê o tubarão, quando você vê o tubarão, você começa a nadar mais rápido ainda, né? Aí a gente vai parar um pouquinho de falar do fluxo das variantes e te dizer que é o seguinte, o tubarão foi enviado pelas forças equilibradoras. Forças equilibradoras é um outro assunto que a gente vai falar num próximo vídeo, mas o tubarão foi enviado pelas forças equilibradoras para que você em algum momento entendesse que era para você boiar, não para você ficar lutando contra o mar para poder chegar na ilha. Mas o tubarão está ali. E aí você ainda não lembrou disso. Você não lembrou que tinha que boiar. Você continua se debatendo. Bom, você está se debatendo. Para o tubarão, você é só um peixe grande que vai satisfazer a fome dele, certo? E você está a uns 10 metros agora de chegar na ilha. Falta pouquinho. Só que ali você se afoga e morre antes de chegar na praia, né? Enfim, você lutou desesperadamente para chegar na terra e foi contra o fluxo. Por que você foi contra o fluxo? Nós sabemos que o mar ele tem um fluxo natural dele, né? A menos que aconteça algum cataclismo, alguma catástrofe muito grande, ele tem um fluxo. E esse fluxo, se você simplesmente boiar, ele vai te levar suavemente até um continente, até onde tem a terra, né? Ele vai te levar para lá, né? E você não vai gastar energia, você vai estar com a sua resistência, né? Vai durar muito mais, a sua sede vai demorar mais para aparecer. E se você tivesse, naquele momento que você naufragou, olhado para trás, você teria visto que existia ali uma possibilidade de continente muito mais perto do que a própria ilha. A sua alma, ela te disse isso o tempo todo porque ela te deixa desconfortável com a situação. Para que você entendesse que se você boiasse, você ia chegar muito mais rápido e muito mais fácil até um local onde você ia conseguir se salvar.
né? É isso que nós fazemos com as situações na nossa vida. Quando nós estamos numa situação, nós olhamos um único ponto e nós deixamos que a nossa razão sobreponha a nossa alma que está ali dizendo que a solução é mais simples, é mais fácil. Só que a nossa razão diz não, a solução tem que ser complicada. Ela não pode ser tão simples assim. E normalmente a gente escuta muito mais essa razão porque a gente acha que ela é a verdade, que ela tem a verdade, né? Quando quem tem a visão macro da coisa, né? Uma visão mais ampla, é a alma, né? Então, no fluxo, existe o fluxo das variantes, né? Você ter naufragado, você estava num fluxo das variantes para que você boiasse e conseguisse chegar numa situação, num local, num continente, ou num país, ou qualquer coisa assim, muito melhor do que você estava antes. Porque foi uma escolha que você fez. Ah, sobre escolhas a gente vai falar depois também. Sobre os potenciais excedentes que você também faz, porque quando você começou a nadar desesperadamente contra a maré, para chegar ali na ilha, você criou um potencial excedente. Por isso, sabiamente, o tubarão foi mandado pelas forças equilibradoras para que as coisas voltassem ao equilíbrio, né? Ok, a gente vai falar de força equilibradora, potencial excedente depois, escolhas e tal, depois. Vamos continuar agora no fluxo das variantes. Quando você está numa situação, perceba que às vezes é muito mais fácil você simplesmente boiar nela. Isso é deixar fluir. Deixa fluir. Vê qual é a situação mais simples, qual é a situação que te deixa mais confortável. É confortável, porque aí é onde está a solução. Aí é onde você vai conseguir passar para uma próxima situação com muito menos esforço, né? De uma maneira muito mais simples, muito mais leve. E a vida fica assim, ela fica leve quando você segue o fluxo das variantes. Simplesmente siga o fluxo das variantes. Ah, mas o salmão, ele vai contra a corrente para poder desovar. Vamos falar do salmão depois, no outro vídeo, quando a gente for falar de pêndulos, forças equilibradoras e tudo mais, tá bom? Agora a gente vai falar só do fluxo das variantes, para a gente poder entender essa coisa de deixar fluir. Se você deixar fluir, fica mais fácil, lembra sempre disso, fica mais fácil se você deixar fluir. Porque se você simplesmente boiar, a maré vai te levar até um continente muito mais fácil. Sem briga, sem luta, sem desespero, sem trauma, sem drama, sem criar potenciais excedentes e sem ter que as forças equilibradoras agirem com aquilo que você mais tem medo ou que você não quer para você, né? É isso. Ficou com dúvida? Pergunta, traz perguntas, traz assuntos, traz pra gente coisas que a gente possa ir atrás e possa trazer um pouco mais de clareza, né, em tudo isso, né? Eu tô aqui para aclarar, né? Eu sou Jusil, sou aclaradora de inconsciências. Traz a sua inconsciência pra gente aclarar.